Tribuna Rural. Oferecimento: Sicoob Planalto Central. Olá, sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. É uma alegria imensa entrar na sua casa para levar informações do agronegócio do Planalto Central, porque aos domingos o seu café é com a gente. Veja o que preparamos para este programa de hoje. Produtores devem ficar atentos às medidas para evitar ou minimizar a incidência do enfezamento do milho. No quadro Finanças em Dia, nós iremos mostrar como o aplicativo Sicoob Minhas Finanças pode nos ajudar a administrar os nossos recursos financeiros. Vamos falar também da produção de alimentos orgânicos que tem crescido aqui no Distrito Federal. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. Abrimos o programa de hoje falando sobre um assunto que tira o sono de muitos produtores, o enfezamento do milho provocado pela famosa cigarrinha do milho. A praga pode se alastrar na lavoura, colocando todo o resultado da safra a perder. Por isso, é necessário ficar atento às medidas de prevenção e controle da doença. E o mais importante, fazer o manejo correto. Vejam na reportagem. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores do mundo de uma das principais commodities agrícolas. Até julho deste ano, a exportação do milho atingiu cerca de 3 milhões de toneladas. O cereal tem um alto potencial produtivo e, para que seja produzidos grãos de qualidade, os produtores devem ficar atentos e fazer o manejo correto para evitar as temidas pragas nas lavouras, como, por exemplo, a cigarrinha. Nós temos uma espécie de cigarrinha, que é a Dalbolus maides, que é a única espécie que é hospedeira desses molicutes e que transmite os molicutes para as culturas do milho. Então, tem que ser uma maneira integrada de controle, porque nós não temos um produto que consegue controlar eficientemente a cigarrinha. A população de cigarrinha é uma população muito alta. E então você mata um grupo, mas chega um outro grupo logo em seguida. Então, é importante o produtor usar esse manejo integrado para que ele consiga reduzir a população ou a presença do molicute na região e reduzir a população de cigarrinhas. Então ele vai ter que fazer o controle cultural, que é ter uma época, né, para plantar o milho, para evitar esses plantios de milho sucessivos, porque senão a cigarrinha vai sair de uma cultura mais velha, possivelmente contaminada, e vai contaminar a mais jovem, e ele vai ter dificuldade de fazer esse controle isolado apenas da cigarrinha. Então tem que ser uma medida realmente integrada de manejo para que ele tenha eficiência no controle da cigarrinha e reduzir a infecção e a transmissão dos molicutes. A doença se espalha rapidamente, podendo causar grandes prejuízos. Cada ano que passa está crescendo mais, porque aqui é muito difícil de você fazer um vazio sanitário de milho principalmente, por causa da multiplicação de semente e milho doce, né? Então você tem praticamente o ano inteiro com milho, que é o principal multiplicador do enfezamento. Porque a cigarrinha, apesar dela sobreviver em outras plantas, ela só vai multiplicar com o milho. Você tem lavouras aí com até 67% de perdas já comprovadas através dos enfezamentos. Existem híbridos mais resistentes, outros menos, então tudo você tem que fazer todo um manejo a partir de um tratamento de semente, uma semente que seja um híbrido mais resistente, aplicações de fungicidas, de biológicos e concentrar ao máximo o seu plantio para que seja mais fácil você controlar. No Distrito Federal, os produtores contam com a ajuda dos extensionistas da Emater, que os auxiliam com informações e conhecimento técnico. A ação da Emater, sendo uma instituição pública e principalmente focada nos agricultores familiares, ela não deixa de atender também os grandes produtores das maiores áreas. Esse talvez seja o nosso diferencial. Dito isso, a forma como a gente trabalha é principalmente através de métodos coletivos, de reuniões, palestras,
em que a gente vai levar aos produtores as últimas informações sobre essas pragas, né? Não só essa como outras. E apesar do Distrito Federal ser campeão de produtividade, a gente não chegou nesse ponto à toa, foi justamente com o maior zelo no manejo das lavouras, né? E todas as pragas, de maneira geral, o segredo do manejo é o preciosismo, por assim dizer, que é justamente a gente poder perceber qual o detalhe que vai fazer a diferença, qual o melhor manejo, em que ponto entra com o defensivo, a questão do manejo do solo, da nutrição da planta no momento certo, tudo isso vai fazer diferença. E nessa praga não vai ser também diferente, né? O momento certo do controle dela, da nutrição das plantas, vai impactar então na dinâmica populacional dela. Para quem pensa que produzir alimento é tarefa fácil, os produtores têm que se dedicar arduamente e diariamente para garantir uma boa safra. Estamos na estação mais florida e colorida do ano, a primavera. E em razão disso, nós iremos rever uma matéria sobre o crescimento do mercado de flores na internet. Essa matéria foi feita logo no início da pandemia, em que os comércios foram fechados e os produtores e vendedores de flores tiveram que apostar na comercialização virtual. Confira! Além de encantar, embelezar e perfumar, as flores também geram rendas. Aqui no DF, o setor emprega aproximadamente 3,5 mil pessoas. O comércio de flores movimenta cerca de 200 milhões ao ano, mas com a pandemia do Covid-19, o setor tem sofrido grande impacto. Bom, o impacto ele pegou a gente de surpresa, justamente no início do ano, que já é uma época que a gente já está se preparando, aí que vem o Dia das Mães, o mês de maio, que é o mês do índice bem alto de vendas. Então, ele realmente deu um baque financeiro. Com o isolamento social, os comércios registram queda nas vendas. Já as empresas que trabalham com lojas online relatam aumento no volume de pedidos. Só que, surpreendentemente, nossa empresa teve um aumento de 80% de vendas comparado a abril de 2019. E isso nos deixou intrigados, assim, a gente começou a se perguntar por que isso tinha acontecido. E um dos fatores que pode ter ocasionado tudo isso é que o distanciamento social faz com que as pessoas fiquem mais carentes, elas querem estar próximas uma das outras, né? O que a gente fez de diferente, então, que pode inclusive ajudar outras floriculturas? Primeiro, a gente tem vários canais de contato com clientes que são digitais. Então, nós temos o site, Instagram, Facebook, WhatsApp. Se a empresa não consegue criar agora, do dia para a noite, um site, um e-commerce que consiga fazer todo o processo de compra pelo site, existem outros recursos na internet hoje, como o Instagram, como o WhatsApp, que podem suprir essa necessidade nesse momento. Porque se o delivery está funcionando, nossa floricultura podemos continuar funcionando também. A questão é como atrair o cliente que antes passava na rua e comprava na sua porta para a internet, se ninguém está transitando mais, né? O setor também conta com o apoio da Emater DF na busca de novos meios de comercialização. Mas o setor teve que se reinventar. O setor está trabalhando, né? Vamos dizer, a cadeia da floricultura, essa cadeia produtiva de todo o setor que envolve, além do produtor, a gente tem floristas, a gente tem a logística, a gente tem, a nossa cadeia final termina no consumidor. Então, ela acabou se reinventando. Então, os produtores começaram a implantar internamente nas suas propriedades os sistemas de teleentrega, os deliveries, né? As vendas por WhatsApp. A gente tem batalhado muito o setor na questão de divulgação do produto flor, né? Divulgação. A gente entende que não é um produto de primeira necessidade, mas é um produto extremamente importante, né? Para a vida das pessoas. Existem vários estudos mostrando que isso traz felicidade, traz uma harmonização dentro da casa. A gente está investindo totalmente nas redes sociais, praticamente, né? Então a gente facilita a entrega ao consumidor. Isso vai trazer uma coisa boa, que é a gente acaba descobrindo outras ferramentas que a gente pode trabalhar, que a gente não explorava isso antes.
Fazer vendas, compras e reuniões pela internet já é um legado que a pandemia nos deixa. No próximo bloco, nós iremos falar sobre o aplicativo Sicoob Minhas Finanças em nosso quadro Finanças em Dia. Não saia daí, voltamos já! Atenção, produtor! Quer aumentar a resistência da sua lavoura e reduzir o uso do calcário e dos fertilizantes convencionais? Então conheça o Pó de Rocha Remax. Ideal para a produção de grãos, hortifruti e pastagens. O Remax aumenta a saturação de bases, fornecendo os nutrientes e minerais que tornam o solo mais forte e preparado para o plantio. Aumente a qualidade do seu solo usando o Pó de Rocha Remax. Estamos à margem da BR-040, quilômetro 60, Lusiânia. Ligue 994 14 1975. Remax, solo mais rico. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada. Que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe. Pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadev. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Controlar as finanças pessoais nem sempre é fácil, não é mesmo? Mas você pode ter esse controle de forma prática e rápida e o melhor na palma da sua mão com o aplicativo Sicoob Minhas Finanças. E é sobre as vantagens deste aplicativo que nós iremos falar hoje em nosso quadro Finanças em Dia, que tem o patrocínio da Sicoob Planalto Central. Vejam. Com a popularização dos aplicativos de finanças pessoais, os brasileiros se desprenderam das cadernetas e até mesmo das famosas planilhas do Excel. Com a ajuda da tecnologia, ter o controle sobre as finanças ficou mais fácil, rápido e prático. Hoje em dia, você percebe que as pessoas estão muito conectadas no seu smartphone e a gente vê muito mais vezes elas perguntando como podem fazer para se livrar dos papeizinhos e também das suas planilhas financeiras. Então a gente vê cada dia mais crescendo o número de pessoas que utilizam o smartphone e os aplicativos, como o aplicativo Sicoob Minhas Finanças, para poder fazer o seu controle orçamentário. Com o aplicativo Sicoob Minhas Finanças, os usuários podem usufruir das várias funcionalidades de maneira segura. Minha Finanças é um aplicativo do Sicoob que te auxilia no controle de gastos pessoais. Ele traz funcionalidades que te permitem ter uma vida financeira mais tranquila e mais estável. Ele traz muita praticidade, é um aplicativo super intuitivo e super seguro para baixar também. Você não precisa ter problemas para cadastrar ou ter alguma preocupação com a questão dos seus dados, disponibilidade dos seus dados. Ele traz funcionalidades como definir metas e objetivos e sonhos. Também faz simulações de empréstimos, investimentos, consórcios e também te auxilia a alcançar aqueles seus sonhos que você acha inatingíveis, mas com o controle de gastos e com o auxílio dos gráficos que são disponíveis no aplicativo, você consegue ter uma visão de onde você quer chegar e quanto dinheiro você precisa, né, guardar ou investir para alcançar aquele seu sonho. O Sicoob Minhas Finanças é destinado a qualquer pessoa que queira fazer o uso, mas tem funções exclusivas para o associado Sicoob. Se a pessoa for associada, ela pode sim vincular o app Sicoob Minhas Finanças à sua conta no Sicoob e assim ter um acompanhamento orçamentário muito melhor dos seus gastos. Para você que não gosta de planilhas financeiras, o app Sicoob Minhas Finanças é uma maneira muito mais eficaz de controlar os seus gastos. Você consegue estar ali conectado a todo momento a quanto você está recebendo e quanto você está gastando. Dessa maneira, poder ter uma visão muito melhor do seu orçamento.
Com o aplicativo Cicobi Minhas Finanças, fica mais fácil organizar contas, controlar gastos e economizar dinheiro. Acompanhe agora a nossa agenda de eventos virtuais que tem o apoio da Agroagenda. Acontece no dia 16 de outubro o 5º ciclo de palestras da Agricultura Digital. O evento será gratuito. Nos dias 11, 12 e 13 de outubro será realizado o 11º Simpósio de Grandes Culturas, com ênfase em culturas de inverno. O evento será online e gratuito. Entre os dias 13 e 15 de outubro vai acontecer o 6º Semiagro. O evento será online, gratuito e terá emissão de certificado de participação. O primeiro Congresso Brasileiro de Produção Animal e Vegetal acontecerá entre os dias 18 a 22 de outubro de 2021. O evento reunirá especialistas renomados dos mais variados segmentos ligados à produção vegetal e animal. Vamos para as principais notícias do agro, mas antes eu vou dar um recadinho. Produtor rural, você com certeza já ouviu falar dos benefícios do pó de rocha, que traz mais sanidade e produtividade ao seu solo. E nós aqui do Tribuna Rural indicamos o Remax, que é um pó de rocha derivado da micaxisto carbonática. O Remax é um silicato composto principalmente por potássio, silício, cálcio e magnésio. Conhecido como remineralizador ou agromineral, o pó de rocha Remax possui também diversos microelementos. Faça contato pelo WhatsApp 61 99414 1975. Remax, o seu solo mais rico. Nos 3 primeiros meses de operação do Plano Safra 2021-2022, os produtores rurais, cooperativas e agroindústria contrataram mais de 97 bilhões de reais para financiar a atividade agropecuária, florestal, agrícola e pesqueira. O valor representou um incremento de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior, distribuídos em mais de 668 mil contratos. No Distrito Federal, em 2020, foram produzidas mais de 26 milhões de dúzias de ovos e, juntamente com a criação voltada para corte, a avicultura representa 78% do valor bruto da produção pecuária do DF e gera 5 mil empregos diretos. Hoje, são 91 criadores de aves de corte e 174 de postura no DF, o que representa um aumento de 180% entre 2015 e 2020 no número de produtores com sistema semi-intensivo. O agronegócio goiano foi responsável por mais de 70% das exportações do estado brasileiro em setembro. De acordo com o Comex-Stat do Ministério da Economia, as vendas externas do setor somaram 529,8 milhões de dólares, enquanto todos os setores juntos exportaram 747 milhões de dólares. As exportações totais de carne bovina, somadas in natura e processadas, marcaram um novo recorde de movimentação mensal e de receita em setembro, com crescimento de 31% no volume e de 79% na arrecadação de divisas, informou a Associação Brasileira de Frigoríficos. A produção total de grãos em Goiás deve aumentar 21,1% na safra 2021-2022. A estimativa é da Conab, que divulgou o primeiro levantamento da safra de grão 2021-2022. O trabalho aponta que o volume de grãos produzidos deve saltar de 23,8 milhões de toneladas na safra 2021 para 28,8 milhões de toneladas no novo ciclo, representando novo recorde para o estado. No próximo bloco, nós iremos falar sobre o cultivo de alimentos orgânicos aqui no Distrito Federal. Voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Coppadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo.
mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem Secop, tudo ao seu redor já é. Atenção, produtor. Quer aumentar a resistência da sua lavoura e reduzir o uso do calcário e dos fertilizantes convencionais? Então conheça o Pó de Rocha Remax. Ideal para a produção de grãos, hortifruti e pastagens. O Remax aumenta a saturação de bases, fornecendo os nutrientes e minerais que tornam o solo mais forte e preparado para o plantio. Aumente a qualidade do seu solo usando o Pó de Rocha Remax. Estamos à margem da BR-040, quilômetro 60, Lusiânia. Ligue 994 14 1975. Remax, solo mais rico. Confira a cotação da Ceasa de alguns produtos para esta semana. Veja só. Abobrinha italiana, R$ 2,50. Batata lisa, R$ 4,00. Inhame chinês, R$ 3,64. Berinjela, R$ 3,75. Chuchu, R$ 4,00. A cada dia mais, a produção de orgânicos vem crescendo aqui no Distrito Federal, seja na variedade de itens ou no tamanho da área plantada. E a partir deste programa, nós iremos apresentar uma série de reportagens sobre a cadeia produtiva dos orgânicos. Mas por que será que esse modelo de produção tem crescido? Quem pode nos responder são os produtores. A nossa equipe visitou 4 propriedades de alimentos orgânicos e conversou com os produtores para saber o porquê da escolha por esse sistema de produção. Acompanhe. Produção orgânica, um conceito que vem ganhando força no agro. Aqui no DF, o número de produtores nesse sistema aumenta a cada dia. Seu Mari Lúcio, Pedro Sena, Dona Nelly e Joivale estão entre os produtores que se esforçam para produzir alimentos orgânicos, como tomate, alface, chuchu, morango, entre outras variedades. Em 2020, a produção orgânica na capital rendeu a quantia de R$100 milhões no valor bruto da produção. Tudo isso é resultado do esforço desses e de muitos outros produtores que se dedicam a produzir no sistema orgânico. Mas o que esse sistema de cultivo significa? Bom, produção de alimentos orgânicos, é uma produção de alimentos onde se leva em consideração todo o processo da natureza, buscando sempre a sustentabilidade, onde a gente possa, dentro dessa cadeia produtiva, ter muito respeito às pessoas, respeito ao meio ambiente, ao ambiente, ou seja, a gente conseguir ficar ali morando, vivendo, interagindo por todas as gerações e que a gente consiga com isso ser remunerado num sistema onde haja justiça entre todos os elos da cadeia. Então o orgânico é um conceito muito além de produzir sem agrotóxicos. Lógico, o não agrotóxico pela lei, etc. Mas é muito mais a gente buscar sucesso, felicidade e sustentabilidade no processo produtivo de alimentos. Para garantir a produtividade, é fundamental a forma como é feito o manejo das culturas. O controle biológico é o nosso principal fator de produção, né? A gente sabe que sem esse controle, o orgânico ele não tem resultado. A gente vê muitas culturas convencional com problema, enquanto o orgânico não tem esse problema, né? Está mostrando um resultado bem eficaz. Então, a gente trabalha muito com o equilíbrio de solo e o controle biológico, que seja por insetos naturais aqui da região mesmo, ou a gente usa muito o tricograma, né? Que a gente traz de fora e solta aqui na propriedade. O tricograma é a vespinha. Ela é um como que eu posso dizer?
ela não vai comer o ovo da lagarta, mas ela vai depositar o ovo dela no ovo da lagarta. Aquele ovo da lagarta ela já vai se tornar ineficaz, né? Não vai mais reproduzir a lagarta e vai produzir mais um tricograma, mais uma vespinha. Então faz um controle biológico top. A gente não tem problema, praticamente não tem problema de lagarta aqui na propriedade. E apesar de parecer um conceito inovador, o orgânico é um modelo de produção secular. Olha, antigamente com os meus pais, a gente tinha um cultivo diferenciado, né? Não se usava veneno, não se usava adubo. O que se usava era esterco de gado ou de porco, que eles tinham criação de porco, né? E não precisava usar veneno, nada. Por isso que eu falo assim, que antigamente a gente tinha uma produção orgânica e que depois foi surgindo as pragas e foi em 73 até que eu comecei a trabalhar numa cooperativa que eu vi a proporção que foi começar a desmatar para fazer o plantio, né? Aquilo foi crescendo assim e junto o veneno para controle de praga e coisa que a gente não usava antigamente. Produzir orgânico exige dedicação, conhecimento e investimento constante. O investimento é maior porque, assim, investimento tanto em mão de obra, você tem que ter uma série de cuidados a mais que você não teria no convencional. Os insumos, o adubo, mesmo a gente fazendo algumas coisas aqui na propriedade, mas tem coisa que você tem que, quando o volume é muito grande, você tem que comprar fora. E então você tem que ter um custo a mais, bem maior. E mão de obra também, que é outra dificuldade que a gente tem. Hoje eu entendo e aconselho para meus colegas produtores que precisa sim investir na produção. A planta ela precisa se alimentar bem, ela precisa ter um equilíbrio. Mão de obra hoje ela é caríssima, né? E é o que é mais usado na agricultura orgânica, é mão de obra. Vamos dizer que é responsável por boa parte das despesas, né? Então a gente tem que investir em boa irrigação, maquinário, se possível. Para quem produz ou está na atividade, cultivar um alimento orgânico significa: quando eu falo de sustentabilidade, está intrínseco no conceito de orgânico. Ele já está dentro. O conceito de orgânico é o conceito da sustentabilidade, por isso eu acho muito mais fácil e a gente tem lutado para que todo mundo, todas as pessoas, todos os produtores sejam produtores orgânicos. É um aprender a todo dia. Você aprende, né? Reaprende, porque você esqueceu lá do fundo, você traz à tona e modifica o aprendizado para melhorar. Então é trabalhoso na parte administrativa, burocrática e também para você manter sempre em dia. Mas vale a pena, porque se não for a certificação, você não vai ser sua palavra para o cliente. Não, eu sou orgânico. Tá, e cadê a certificação? Não, eu sou orgânico, está aqui. Se entrar no site do Ministério da Agricultura, meu CPF, ele vai achar lá que eu sou produtor, tem os produtos que eu posso plantar. Então assim, a gente atende. Dá trabalho? É difícil? É. Mas se for fácil não tem graça, né? Tem que dar um pouquinho de trabalho. De acordo com as informações da Emater DF, a variedade de orgânicos saltou de 68 unidades em 2018 para 89 em 2020, enquanto nesse mesmo espaço de tempo a área plantada quase que dobrou, foi de 314 para 598 hectares. O Tribuna Rural fica por aqui. Obrigada por estar conosco. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, dá uma passadinha lá agora e fique por dentro das notícias do agronegócio do Planalto Central por lá também. E para ver ou rever as nossas reportagens, acesse o nosso site. No dia 12 de outubro é celebrado o Dia do Engenheiro Agrônomo. E o meu abraço de hoje vai para todos vocês. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal!